Esse podcast é distribuído pela Central 3. Antes de começar, 3 avisos. Melhor forma de apoiar o Medo e Delírio é Pix corrente no medoedelirioembrasilha@gmail.com. Festa do Medo e Delírio em Belo Horizonte, na Autêntica, no dia 28. Eu sei, eu tinha falado a data errada. Ele é burro! Dia 28 de março, na Autêntica, em BH. Ingressos estão lá no Simpla. Você sabia que você pode anunciar no Medo e Delírio? Quer anunciar aqui? Ah, não? Então foda-se você então, pô. Oh, como o cara é grosso. Mas se tiver alguém que quer anunciar, escreve pro medoedelirioembrasilha@gmail.com. Agora, bora pra abertura. Os comandantes militares Os militares? já fizeram Muita merda! fizeram Muita bobagem. já fizeram chegar ao presidente Lula a seguinte ponderação. Meu pau, em sua mão. A seguinte ponderação. As Forças Armadas são burocracia do Estado. Burocracia do Estado obedece, não manda. Burocracia do Estado não dá palpite. Só, houve o julgamento de 8 anos. Tá direito, porra. Nós não nos metemos. Ninguém reagiu. Nós não nos metemos. Ninguém reagiu. Não fez mais do que a sua obrigação. O mínimo. Vocês condenaram o Supremo condenou quem eles quiseram. Tá certíssimo. Fizeram tudo e a gente está aqui assumindo essa coisa. Não fez mais do que a sua obrigação. Nós queremos saber o que vai acontecer no Supremo. Mas que filho da puta, olha aí, veja você. Não interessa. E aí, o Lula está conversando com os militares. Tá conversando, eu não consegui confirmar. Ah, porra. Mas haveria uma reunião ontem do Lula com os ministros militares. Sentar na mesa. Chateado. Exatamente para desanuviar esse clima. É o caralho. Pessoas que tiveram com o Lula, com o governador, me disseram que o Lula estava muito preocupado com essa situação de... Não é ainda insatisfação, não é só um chamado. Transparência. Transparência. Só que nós estamos quietos aqui. Não fez mais que tua obrigação. Aceitamos tudo, hein? Aceitamos tudo, hein? Malditos milicos. Seu filho da puta, vai chupar a puta da tua mãe, tomar no cu. Vai a puta que o doeu. Porra! Vocês percebem a loucura? Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, porra. Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo. Botafogo é bairro, viu, meu filho? Você viu a Fernanda Torres? Cristiano, seu lixo. Cristiano, seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Calma. Ei, Cristiano. Aquele verme maldito. Cristiano, e aí? E o... Brasília, depressão. Como é que chama, gente, o podcast dos caras? E o Medo e Delírio em Brasília. Medo e Delírio em Brasília. Isso. Beijo pra eles. Medo e delírio, É hein? um programa que, pô, mano, meio duvidoso, né, mano? Fora seu Medo e Delírio em Brasília, pô. Eu não ouço Medo e Delírio. É escrito por Pedro Daltro. Abraço, Dal. Meu queridíssimo Pedro Dalton. Um beijo pro Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Todo mundo sabe quem é. Parabéns a toda a equipe de roteiro. E um beijo pro Pedro Daltro. Pedro pro beijo Daltro. Eu consegui descobrir quem está por trás do Medo e Delírio em Brasília. Eu nem conheço os caras. Esse é o episódio 16 de 2026. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Que Deus tenha misericórdia Desse 2026. Estamos de volta, senhoras e senhores, e essa abertura foi pra matar a saudade dos... Malditos milicos! Que continuam achando que é trabalho deles enquadrar presidente da República. Não é. Nem fudendo, Cristiano, nem fudendo. Eles vão usar isso pra tentar impedir a perda de patente dos generais golpistas. Mas disso a gente fala em outra oportunidade. Antes de entrar no episódio, a gente precisa fazer umas erratas maravilhosas. Pra começar, o sequelado aqui falou errado a data da festa em BH no último episódio, porra. Burro. Pois é, então fica aí o aviso. Dia 28 de março. 28 de março. Eu falei 28 de março. Vai ter a festa do Medo e Delírio em Belo Horizonte, na Autêntica. Os ingressos estão no Simpla. Ou é só você procurar a festa Medo e Delírio Belo Horizonte, Autêntica, ou qualquer coisa assim no Google que aparece logo lá. Já tá no terceiro lote, hein? Tá, mas bora pra segunda. Os ouvintes mais atentos se tocaram de 2 esquecimentos imperdoáveis. Pedro Daltro e Cristiano Botafogo. São burros. Pra começar aqui, o Nicolas mandou essa aqui, ó. E é inacreditável como eles fazem um marabalismo, né? Marabalismo, né? Marabalismo, né? Marabalismo, né? Marabalismo, né? Porra, e aí a gente não comparou com o... É que dá blinglagem, né? Blinglagem, né? Blinglagem, né? Tá delicioso. Pelo vacilo fica o nosso... Perdão! Aí, a gente cometeu o sacrilégio de usar um trecho do Celso Rocha de Barros sem a devida vinheta. Que merda, hein? Sendo 3 erratas, já dá pra pedir música. Celso Rocha de Barros, Celso
Rocha de Barros, as análises embasadas, esclarecimentos feitos. Vamos adentrar no episódio e vamos falar de careca. Mas vamos começar pela Dona Vivi. Soube-se do contrato dela lá nos primeiros dias de dezembro de 2025. It's been 84 years. E aí nem ela, nem o careca negaram o contrato. Isso é importante. Mas ainda assim, muita gente disse que era mentira, que o contrato não existia, que era tudo invenção, mas... Essa nota foi publicada no site da Barce de Moraes Sociedade de Advogados e esclarece que o escritório tinha sim um contrato com o Banco Master, firmado entre fevereiro de 2024 e novembro de 2025, e que esse contrato acabou com a liquidação do Banco Master. Ah, bom! Demorou 3 meses pra explicação vir à tona, né? 3 meses! Complicado. O que é complicado? Tudo isso aí, né? O texto, ele descreve exatamente, com muitos detalhes, qual era a relação entre o escritório de advocacia e a instituição financeira. Segundo esse esclarecimento, foram 94 reuniões de trabalho realizadas e 36 pareceres jurídicos emitidos do escritório para o Banco Master. Ainda assim, o escritório de advocacia esclarece que ele nunca representou o Banco Master em nenhuma ação no Supremo Tribunal Federal. Lembrando que o Vorcaro dizia que o pagamento para o escritório da Dona Vivi. Viviane Barce Moraes era prioridade. E depois que saíram as notícias sobre as tais mensagens de visualização única, o Moraes soltou uma nota pelo STF. Vamos escutar parte da nota. A análise técnica realizada nos dados telemáticos de Daniel Vorcaro, tornados públicos pela CPMI do INSS, constatou que as mensagens de visualização única enviadas por ele no dia 17 de novembro de 2025 não conferem com os contatos do ministro Alexandre de Moraes nos arquivos apreendidos. Segundo a nota, no conteúdo extraído do celular do executivo pelos investigadores, os prints dessas mensagens enviadas por Vorcaro estão vinculadas a pastas de outras pessoas de sua lista de contatos e não constam como direcionadas ao ministro Alexandre de Moraes. Ainda segundo a nota, os nomes e contatos das pessoas vinculadas aos respectivos arquivos não serão mencionados na presente nota em virtude do sigilo decretado pelo ministro André Mendonça, mas constam no arquivo que a CPMI do INSS disponibilizou para toda a imprensa. O Globo sustenta que o telefone era do careca. No material exibido pelo Globo, constam no envio das mensagens o número e o nome do ministro Alexandre de Moraes, que foi conferido e checado pelo jornal. O Globo informa ainda que, para proteger informações pessoais do ministro, o número de Moraes usado à época dos diálogos com o Vorcaro foi coberto nos prints publicados nas edições impressa e digital da reportagem, e que as informações foram checadas ao longo de ontem, a última quinta-feira, dia 5, com fontes que acompanham de perto os desdobramentos do caso. Como a gente falou no último episódio, não dava pra cravar até então que era o Moraes de fato o destinatário. O que foi falado nas mensagens nem importa tanto. Importa mais os encontros presenciais entre o Vorcaro e o Moraes, relatados pelo Vorcaro à namorada. Ele pode estar mentindo? Pode. Mas por quê, né? Por quê? Isso importa, e importa também as mensagens de visualização única poucas horas antes da prisão. Tá, o Moraes jura que o contato daquelas mensagens na véspera da prisão, as mensagens que foram mandadas na véspera da prisão, não é dele, não foi dele. Mas em momento algum, o careca mandou um inequívoco: nunca troquei mensagens com o Vorcaro. Nunca disse isso. Nunca. Sobre os encontros relatados pelo Vorcaro pra namorada, o careca só nega o encontro em Trancoso. Ele não fala, jamais me encontrei com Daniel Vorcaro. A tal reunião com Vorcaro, Ciro Nogueira, Hugo Mota não foi negada, por exemplo. E só isso já seria um escândalo. Temos hoje 2 ministros do Supremo profundamente envolvidos e implicados no escândalo do Banco Master. E lembrando isso aqui, ó. Bora ouvir a Alessandra Orofino no Calma Urgente. Todas as outras figuras da República ligadas ao Vorcaro de maneira também contundente. E aí fica muito óbvio que esse é um escândalo muito mais da direita brasileira e do centrão do que da esquerda. Pensando em quem que o Vorcaro tinha na agenda do celular. Então a gente tem 18 deputados e ex-deputados que aparecem na agenda do aparelho. Todos são ligados a partidos de direita e ao campo bolsonarista. Todos os deputados e ex-deputados federais que aparecem na agenda são de direita e de extrema direita, que aparecem na agenda do Vorcaro. A figura mais política que estava presente
presente nesse grupo de WhatsApp com o capanga do Vorcaro é o Zétel, que é essa figura ligada à Lagoinha, igreja que por sua vez tem uma ligação forte com o Nicolas Ferreira, e que foi o maior doador de campanha do Bolsonaro e do Tarcísio. E até agora, que a gente saiba, o único parlamentar, né, a única figura política que usou a infraestrutura física do Banco Master, o avião do Vorcaro, para fazer campanha eleitoral em 2022, foi o Nicolas Ferreira. O escândalo do Banco Master é a maior fraude bancária do país. O Master lavava dinheiro do PCC na Faria Lima e, ao que parece, o Vorcaro era a testa de ferro do Nelson Tanuri, cujo império desmoronou com a crise do Master. Digamos que não é pouca merda, não. Não é qualquer escandalinho, não. E ninguém aqui é otário. Eu não sou otário. De não achar que o careca tá na mira. E ninguém aqui é burro. É burro. De fingir que a extrema-direita não tá fazendo a festa com isso. A gente tem que ter muito cuidado para não permitir que este caso específico leve ao descrédito do sistema de justiça brasileiro. Porque a extrema-direita vai tentar usar isso para melar o jogo. Olha, 8 de janeiro também foi feito de maneira escusa. Não foi. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isto precisa ficar muito claro. Criticar erros pontuais de ministros e punir os ministros sem a menor dúvida. Permitir que isso contamine a credibilidade do judiciário brasileiro é um crime contra a democracia. Porque há muita gente do outro lado interessada em usar isso para melar o jogo, para dizer que a justiça não existe no Brasil. E vão fazer de tudo para jogar isso no colo do governo. Vão fazer de tudo para usar isso para se vingar do inquérito que condenou Bolsonaro e os seus generais. Como a gente já falou, tudo que tinha para dar errado em 2026... deu errado pra caralho! Bom, o escândalo saiu completamente do controle. E aí... Esses bastidores aqui do Supremo é o seguinte. Tenham dito que eles estão buscando costurar esse acordo. Toda hora eles estão buscando costurar um acordo. Aí você fala assim, mas as investigações estão andando, tá voando. Sim, mas a política busca uma saída política para esse caso. Porque se você for adotar o ritmo das investigações, eles sabem que é muito difícil de explicar. Porque, como a gente está vendo, não tem ainda nenhuma explicação que estanque essa crise. Então, data hoje, do final de semana para cá, qual que é o tom, qual que é o clima, a temperatura dos três poderes, é importante colocar isso, executivo, o Congresso Nacional está discutindo isso o tempo todo, eu já falei isso aqui, e o Judiciário, o Supremo. Primeira coisa, ministros do Supremo fizeram chegar ao presidente Lula, ao governo do presidente, de novo, essa reclamação de que a Polícia Federal concentra muito poder. E lembrando que a Duas letras, PF. é peça-chave para desbaratar o orçamento secreto e agora o escândalo do Master. Então eu ouvi de algumas fontes do Supremo o seguinte, olha, você precisa fazer um ajuste na polícia, porque na época do Bolsonaro, como eles escantearam a PGR, o Supremo escanteou a PGR com razão, porque o Augusto Aras vinha atuando daquela forma, eu já falei aqui várias vezes, era um puxadinho do Jair Bolsonaro. Confesso, Aras, que foi um amor à primeira vista. O Supremo, principalmente com razão, quando eu digo na pandemia, né? Tô falando de pandemia. Bypassaram o PGR para poder dar as respostas que a sociedade pedia naquele momento diante da crise sanitária. E aí, na visão desses ministros do Supremo, a PF foi ficando muito poderosa, muito turbinada. E nesse caso específico da PF hoje, o comando da PF, o Andrei Rodrigues Passos, ele tem acesso direto ao presidente da República. Então, por exemplo, qual que é a queixa deles? Você tem que fazer um ajuste, porque onde já se viu o diretor-geral da PF se comunicar diretamente com o presidente e não passar pelo Ministério da Justiça, eles se queixavam disso com o Lewandowski e estão se queixando disso agora. Esse discurso vindo do Congresso e do Supremo nada mais é do que uma tentativa de autodefesa. Mas, dito isso, de fato, o diretor da Duas letras, PF. deveria responder ao ministro da Justiça, né? Porra, teoricamente, né, quanto menos contato entre o presidente da República e o diretor da PF, melhor, né? Então voltou aquela ideia, aquela defesa de você tentar separar o Ministério da Justiça com o Ministério da Segurança Pública, pegando carona no ano de eleição e transformar isso num trunfo eleitoral para Lula. Não, peraí. Como é que uma enquadrada vai virar um trunfo eleitoral? Não sei. Então por isso que eu digo que o acordo, qualquer acordo, gente, isso é balela achar que esse acordo, se sair, qualquer acordo que seja, não vai ter o aval do Executivo. Importante colocar isso, porque tá todo mundo querendo que a temperatura em Brasília baixe. Tá pegando fogo, bicho! Ó solzão e o calor tá de matar. Esse é o primeiro ponto. Então, como é que faz para tentar esvaziar o poder, a concentração de poder que eles veem na mão da PF? Aí, isso é o fato, minha opinião. Mesmo se eles fizerem isso, não importa, porque o Andrei também não tem esse comando
da turma de baixo da polícia. A gente sabe como funciona a polícia. Aliás, o André Mendonça até diminuiu o poder dele. Exatamente. E você tem hoje uma turma da polícia que se comunica, obviamente, diretamente com o relator, que é o André Mendonça. Eu sempre disse aqui, o jogo mudou quando o André Mendonça entrou. Aí parte do Supremo ficou irritado, não importa. Sorteio às vezes dá bom para uns e às vezes dá ruim para outros. Nesse caso deu ruim para muita gente que queria, estava conseguindo costurar esse acordo no time que eles estavam planejando. Mas o André Mendonça tinha outros planos, chamou a polícia e falou, vocês vão se reportar a mim. Então, só que isso aqui está junto ao Palácio do Planalto, tá? O Palácio do Planalto ouvindo, então pode ser que façam essa costura. Se alguma coisa acontecer com a polícia, a gente vai saber que foi esse acordão. Aí saiu uma notícia dando conta de um boca livre em Londres. Vorcaro bancou uma degustação de uísque regada a charuto para figuras como Moraes, Toffoli, Lewandowski, Hugo Mota, Paulo Gonet e... Tá preparado mesmo? Tem certeza? Essa é pra machucar, hein? O Andrei Rodrigues, diretor da PF. Amiga, não tem como te defender. Pô, o que o diretor da... Duas letras, PF. Tá fazendo num negócio desse? Não pode, cara. Isso não pode. Isso não faz isso. O Gonet não surpreende, né? O Aras também adorava uns fóruns jurídicos. Mas ainda assim, vale o questionamento. Vocês comeram cocô? Comeram cocô? E tava todo mundo na Europa participando de um fórum jurídico em Londres. O evento foi financiado pelo Banco Master. Eu tô passada, chocada. O serviço de degustação de Macallan no George Club foi lançado por $640 mil, o equivalente a cerca de 3,3 milhões de reais à época. Barato demais! O relatório de custos não cita nomes, mas em reunião reservada do Supremo, o ministro Alexandre de Moraes mencionou o encontro e afirmou que ele, o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, e outros presentes foram todos juntos a um pub e tomaram Macallan. Que beleza! Em defesa do Alexandre, dá pra dizer que o Macallan já não é mais aquilo que foi no passado, né? Ele já... Entre os participantes do fórum estavam os ministros do STF, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, o procurador da República, Paulo Gonet, o ex-presidente Michel Temer e ministros do Superior Tribunal de Justiça. Também compareceram o então presidente da CCJ do Senado, Davi Alcolumbre, e o então ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Uma festa danada. Aí o ICL trouxe mais uma. Depois do ICL trazer o relato do piloto Matozinho, que levou nos aviões do Rueda 2 lideranças do PCC, agora tem essa descoberta sobre de onde veio o dinheiro do Vorcaro. E são perguntas que a gente precisa fazer, né? Como é que o Daniel Vorcaro chegou a ser um banqueiro poderoso desse jeito e com uma agenda recheada com nomes dos mais influentes políticos, gente poderosa dos 3 poderes da República? A gente precisa fazer essa pergunta. Essa fonte do mercado financeiro que nós ouvimos, ela acompanhou o início das negociações do Vorcaro para comprar o Banco Máxima, né? Que era um banco que estava sendo inabilitado na época pelo Banco Central por gestão fraudulenta. Segundo essa fonte, o Vorcaro não foi um ator ativo nessa compra. Até porque ele não tinha dinheiro para isso. Ele foi levado a essa negociação por meio de um operador do mercado financeiro chamado Benjamin Botelho de Almeida, que era o principal executivo de um grupo chamado Grupo Áquila, que administrava vários fundos de investimento na Faria Lima. Dentre as pessoas que investiam neste grupo, havia um cidadão espanhol chamado Oliver Ortiz Zarate de Martim. Esse Oliver Ortiz é um traficante internacional que morava na Barra da Tijuca, que foi preso pela Polícia Federal por mandar carregamentos de cocaína para vários países europeus e para a Austrália. E Oliver, ele tinha dinheiro espalhado por vários fundos de investimento administrados por esse Benjamin Botelho de Almeida. E esses fundos foram utilizados para a compra do Banco Máxima pelo Daniel Vorcaro. Basicamente, em linhas gerais, essa é a reportagem. Segundo o ICL, o Benjamin lavava dinheiro desse traficante internacional e provavelmente de outros. Ele seria conhecido no mercado por operar em grey zones, ou seja, em negócios meio suspeitos. Suspeito. E foi esse cara que bancou boa parte da grana para comprar o Banco Máxima, que depois virou... E aí o Vorcaro foi escolhido para ser o presidente do banco. Vocês estão entendendo, gente, a gravidade e a seriedade do que a gente está trabalhando aqui? E por que a gente não pode se permitir negligenciar pensamento crítico? O que está em jogo aqui é o escrutínio de como o Brasil funciona, em última análise. Essa é a importância para a questão do Banco Master. Puxa daí, Cunha! Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Como a gente sublinhou, tá tudo dando errado em 2026. Ano eleitoral ainda por cima. E quem ainda não entrou na equação eleitoral por aqui foi o Trump.
Quero agradecer aos membros da coligação, a maioria dos quais são meus amigos. Trump estava falando para alguns chefes de Estado num inacreditável evento chamado Cúpula do Escudo das Américas. E para a lisergia ficar completa, o evento foi na Flórida. E os nossos ouvintes mais atentos? Usuários de álcool e drogas. Bem sabem que a Casa Branca foi tomada de assalto pelos republicanos da Flórida, a facção mais ensandecida do Partido Republicano. E isso é uma desgraça para a América Latina. Quero agradecer aos membros da coligação, a maioria dos quais são meus amigos. Poucos deles eu acabei de conhecer, mas a maioria são amigos, muitos dos quais eu apoiei. Ele disse isso mesmo? Eles aceitaram o apoio e acabaram ganhando com folga. Não teve ninguém que eu apoiei que não ganhou, né? É mentira dele! No Canadá, por exemplo, o Trump se fudeu. Teve. Ele disse que tive. Ele estava feliz. Ele estava perdendo por alguns pontos e subiu como um foguete, certo? Na Argentina. Mas o presidente da Argentina está aqui, Javier Milei. Muito obrigado. Teve gente na imprensa brasileira criticando a ausência do Brasil, que sequer foi convidado. E lá estavam os chefes de Estado de Argentina, Bolívia, Chile, Costa Rica, El Salvador, Equador, Guiana, Honduras, Panamá, Paraguai, República Dominicana e Trindade e Tobago. Países como Uruguai, Colômbia e México não estavam lá, assim como o Brasil. E não era pra ir nem se fosse convidado. Não se junte com essa chetalha. Estamos agradecidos também por contarmos com a presença do presidente eleito do Chile, José Cast. Parabéns. Isso foi um apoio. Eu dei um pequeno apoio. Eu adoro quando dou apoio e as pessoas ganham. De forma discreta. Pois é, elas não perdem. Uma mentira. Sabe, eu não sei, acho que seria ilegal. Acertou, miserável. Dá pra imaginar, eles gastam milhões e milhões de dólares numa campanha e estão perdendo. E me imploram por um apoio. E eu dou meu apoio. E eles ganham por 30 pontos. E eu não ganho nada. Ele é obtuso, é arrogante e prepotente. Vocês lembram que o Trump colocou uma linha de crédito do Tesouro dos Estados Unidos à disposição do Javier Milei, né? Eu podia... Mesmo que eu colocasse no Tesouro dos Estados Unidos, seria muito bom, não é, Marco? Marco tá dizendo que não é uma boa ideia. Maravilhoso! Mas é uma honra fazer isso, é uma honra ter esse poder de apoiar alguém. Até mesmo em outros países. Estrategicamente discreta. Agora, de uma hora para outra, eu tô apoiando candidatos no exterior. Eles dizem, senhor, o senhor me apoiaria? E é uma honra. Só se eu gostar de você. Só faço se achar que você é bom. Pois é, vocês sabem qual a chance do Trump não se meter pelas bandas de cá em ano eleitoral? Zero. Nenhuma. Zero. E é por isso que juntos estamos também formando o Escudo da América. Cafona. É uma nova organização dedicada a promover prioridades que compartilhamos em nosso hemisfério. E adivinha de que caralho que se trata essa porra aí? Estamos trabalhando com vocês para fazer o que for necessário. Podemos usar mísseis. Se vocês querem que usemos mísseis, eles são extremamente precisos. Pum. Puta que pariu, Marquinho! Bem na sala de estar deles. E acabou aquele membro do cartel. Faremos o que for preciso se vocês quiserem. Pois é isso mesmo que vocês estão imaginando. E essas organizações criminosas brutais representam uma ameaça inaceitável à segurança nacional. E elas fornecem uma ponta de entrada perigosa para adversários estrangeiros em nossa região. A máfia chinesa. Todos os líderes aqui presentes estão unidos na convicção de que não podemos e não toleraremos mais a ilegalidade em nosso hemisfério. O único jeito de derrotar esses inimigos é liberando o poder das nossas forças armadas. Temos que usar nossas forças armadas. Vocês precisam usar as suas. Porra, que ano miserável esse 2026, hein? Muitos não querem. E tudo bem também, você faz o que você quiser. Mas se precisar de ajuda, nos avise, ok? Disse o mafioso. E olha todo o carinho do Trump com a plateia de chefes de Estado. Aqui ele estava falando sobre o Marco Rubio, o chanceler dele. Ele tem uma vantagem linguística sobre mim, porque eu não vou aprender a sua maldita língua. Eu não tenho tempo. Eu me dava bem com línguas, mas não vou perder tempo aprendendo a sua língua. Muito bacana. Muito gentil ele. E olha que 13% das pessoas que moram nos Estados Unidos falam espanhol nas suas residências. Olha, eu ficaria bem surpreso se o Trump realmente falasse algum outro idioma. E até o Trump percebe a ironia. Eles vão dizer, ele é muito militarista, mas eu que acabei com 8 guerras. Não fode, porra! Pois é, nos últimos dias, o Eduardo e o Paulo insuportável! Estavam animadíssimos. Como parte do nosso compromisso em combater a presença dos cartéis em nossa região, devemos reconhecer que o epicentro da violência dos cartéis é o México. Os cartéis mexicanos estão alimentando e orquestrando grande parte do derramamento de sangue e do caos nesse hemisfério.
E o governo dos Estados Unidos fará tudo o que for necessário para defender nossa segurança nacional e proteger a segurança do povo americano. Não, olha, tá tudo vindo do México. Eu gosto muito da presidente. Ela é uma pessoa muito boa. Ela tem uma voz linda, uma mulher linda, com uma linda voz. Ah, bate a merda, cara. Porra, puta que pariu. Eu disse, deixa eu erradicar os cartéis. Não, por favor, presidente. Temos que erradicá-los. Temos que acabar com eles. Porque eles estão piorando. E aí, nos próximos dias, olha a merda, o Trump deve anunciar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. E achar que elas são terroristas não só é desvirtuar completamente o sentido de terrorismo, como também significa mais um ataque de lesa pátria. Todo mundo está preocupado se o Trump ia influenciar ou não na campanha. Isso já pode ser considerado uma interferência. Qualquer ação do governo brasileiro para que os Estados Unidos não classifiquem PCC e CV como organizações terroristas, a oposição não vai explorar, já está explorando como Lula defende Comando Vermelho e PCC. Simples assim. Mesmo que ele tenha êxito nisso, já está, o prato da campanha já está. O próprio Paulo Figueiredo já publicou dizendo que ele e Eduardo Bolsonaro que trabalharam para isso, estão trabalhando para isso e vão ter êxito. E o governo está contra, defendendo o CV e PCC. Na minha visão, é a primeira ou interferência ou medida de impacto na eleição de 26. Porra, e quem aplaude isso? Ou é maluco ou é idiota. Tá certa a indignação. O ponto na economia, e o Brasil está entre as 10 ou a 11ª maior economia do mundo, é um grande exportador para o mundo inteiro, e as sanções que envolvem países que sofrem com esse tipo de retaliação são imensas, em particular no setor financeiro, como ouvimos. O setor financeiro precisa ter que trabalhar com regras de conformidade ditadas pelos Estados Unidos. E isso já seria um absurdo com outros presidentes. Mas com o Trump completamente descaralhado no seu segundo mandato, é o ápice da insanidade. Muitas organizações e sistemas financeiros de outros países, incluindo, por exemplo, a União Europeia, também se sentem impedidos. Acho que você usou essa expressão de que o sistema fica tóxico, né, de um país que tem esse selo. E isso já aconteceu. Entre 1997 e 2021, a Colômbia, quando o governo americano manteve as Farc como organizações terroristas, sofreu com isso. O Líbano sofreu com isso quando, também em 1997, o Hezbollah foi classificado como organização terrorista. Problemas que repercutem ainda hoje no sistema bancário, no sistema financeiro libanês. Então, se está flertando, e quem no Brasil defende isso, está flertando com uma alternativa muito perigosa, que fere mais do que a soberania em relação a território, a intervenção militar, fere a soberania econômico-financeiro de um sistema que é muito robusto e que pode ter muitos prejuízos no caso brasileiro. E quem não entendeu isso, não entendeu porra nenhuma, rapaz! Ah, vamos voltar com o Trump. Porque Cuba tá com um alvo gigante na testa. Alcançamos uma transformação histórica na Venezuela, mas também aguardamos com expectativa a grande mudança que em breve chegará a Cuba. Cuba está no fim da linha. Muitos de vocês disseram, espero que você possa cuidar de Cuba, porque você teve problemas com Cuba, certo? Eu fiquei surpreso. Mas 4 de vocês disseram, você poderia nos fazer um favor? Cuide de Cuba. Eu vou cuidar, tá bom? Porra, vai tomar no cu, porra! Infelizmente, vamos voltar com ele. Ele, o secretário da... O Pete Hegseth. Compartilhamos um hemisfério e uma geografia. Compartilhamos culturas, a civilização cristã ocidental. Qual é o paradigma do mundo ocidental? Dedo no cu e gritaria. O modelo judaico-cristão. É, meu pau. No seu Compartilhamos essas coisas. Temos que ter a coragem de defendê-las. E temos um comandante em chefe em nosso país que definiu esse rumo. E no Departamento de Guerra esperamos trabalhar com todos os seus países e outros que não estão aqui para dizer que, com nossos recursos compartilhados, nossa inteligência e nossas capacidades, sob a liderança americana, partiremos para o ataque contra os cartéis. Eles saberão que estamos logo ali. Pois é, esse governo aí, de longe, o mais desprezível que já pisou na Casa Branca, talvez. Sei lá, teve gente escravista lá, né? E gente tipo Nixon. Pois é, mas esse governo de agora assassinou 165 meninas numa escola, afundou um navio desarmado e se recusou a resgatar os sobreviventes. Aí agora vem falar em compartilhar valores? Ah, vá merda, porra!
A vileza dos americanos. Ainda vamos falar do Brasil nesse episódio, mas agora vamos falar nem tão brevemente assim da guerra lá no Oriente Médio. Mas antes a gente precisa falar um pouco para alguns poucos ouvintes nossos que mandaram mensagens falando que no último episódio a gente tangenciou o antissemitismo. E porra, não, né? Não! Antissemitismo de jeito nenhum. Esse podcast é anti-sionista. Inclusive tem muito judeu que é anti-sionista. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Foi isso que eu disse. Bom exemplo é o acadêmico israelense Gideon Levy, um professor universitário que escreve num jornal israelense chamado Haaretz. O único jornalão em Israel que tenta fazer jornalismo de verdade. E para isso enfrenta a fúria do governo e de boa parte da sociedade israelense. E, gente, ser anti-sionista é só enxergar os múltiplos problemas que o Estado de Israel tem. Tem nada a ver com uma rejeição ao povo judeu. Não, nada a ver, irmão. O sionismo hoje tem apenas um significado e ninguém consegue encontrar outro. É a supremacia judaica entre o rio e o mar. Esse é o verdadeiro significado do sionismo hoje. E esse podcast, obviamente, é contra qualquer supremacismo. Ser contra o sionismo, nem fudendo, é ser antissemita. E essa fala sobre supremacismo do rio ao mar lembra muito o embaixador americano, citando um versículo do Gênesis como base de que quase todo o Oriente Médio seria uma espécie de direito divino do povo escolhido. É uma terra que Deus deu, através de Abraão, a um povo que ele escolheu. Um povo, um lugar e um propósito. O que isso significa? Israel tem o direito a essa terra? O senhor está se baseando em Gênesis, dizendo que esse é o documento original. Ao que o embaixador responde: tudo bem se eles ficassem com tudo. Ah, bate a merda, cara. Porra, puta que pariu. Mas voltando, e olha que antes de associar o sionismo ao supremacismo, o Gideon falou isso aqui, ó. Não fosse pelo sionismo, eu não estaria aqui essa noite. Meu falecido pai se despediu de seus pais e da sua noiva na estação ferroviária de Praga em 1939. Ele entrou num barco, um barco ilegal, passou 5 meses no mar. Nenhum porto os aceitou. Ele foi detido em Beirute, no Líbano. E finalmente chegou ilegalmente a Israel. Ele não tinha ideia do que era o sionismo e mal conhecia o judaísmo. Mas ele veio para cá, para Israel, e o sionismo o salvou. O sionismo, em seu início, foi uma causa justa, que foi empreendida com muitos erros e até crimes. Pra caralho! Mas a ideia de que os judeus mereciam um lugar de salvação era a ideia mais moral que eu poderia ter tido naqueles dias. Mas os anos se passaram. No último episódio, a gente usou do Carlinho Truque, vulgo Tucker Carlson, unindo Bíblia e geopolítica para entortar o pastor / embaixador dos Estados Unidos em Israel. Muita gente lembrou da entrevista dele com o Nick Fuentes. O Carlinho Truque fez uma dobradinha supremacista com o entrevistado dele, e a gente sabe disso, gente. Uma coisa é passar pano pra um filho da puta, outra coisa é entender que esse filho da puta, infelizmente, né, mandou bem na entrevista com o embaixador. É triste, mas é a vida. E pior, sob os nossos parâmetros. Inclusive, nossos ouvintes escaparam de testemunhar um episódio todo dedicado a essa desgraça. Felizmente, o mundo nos atropelou. E esse episódio aí, desgraçado, nunca foi feito. Obrigado, meu Deus! Bom, dito isso, as respostas que o Carlinhos Truque arrancou do embaixador são difíceis de ver em entrevistas por aí. Raro. Mas parece ser verdade que os entrevistados ficam mais à vontade, menos armados, menos na defensiva. Todo relaxado, gostosão, tranquilo. Quando estão conversando com alguém que é do seu próprio campo político. Ou no mínimo alguém que ele não considera um inimigo. E vocês, TV Globo, o tempo todo infernizam a minha vida, porra! Por exemplo, Bolsonaro conversando com Léo Dias. Não tinha como perder a eleição. Não tinha, mas perdeu. Com o Siqueira Júnior. O que falta pro Brasil? Tirar a máscara. Se é que eu posso falar. Acho que a máscara incomoda todo mundo. É verdade. Incomoda, o cara falar que não incomoda é mentiroso. Etc e tal. Mas esclarecido esse ponto, vamos falar da vileza do governo Trump a partir de 2 ataques dos Estados Unidos nessa guerra. Estamos falando do dia 28 de fevereiro, no início da semana escolar no Irã. Quando um míssil matou pelo menos 165 meninas iranianas em Minab, quase todas com idades entre 7 e 12 anos. Pois é, os mortos já chegaram a 180. Tinha alguns adultos entre os mortos, funcionários da escola. E a gente tá falando de, no mínimo, 165 crianças assassinadas. E é impossível que eles não soubessem que ali era uma escola e que havia crianças ali. Das vítimas tinham entre 7 e 12 anos. O ataque aéreo à escola deixou as pessoas que estavam dentro do prédio presas entre os escombros. De acordo com as fontes local, de acordo com as agências iranianas, havia cerca de 170
70 alunas na escola no momento, é uma escola de meninas na região sul de Teherã. Mas é aquela história, né? Ao que parece, nem crianças palestinas, nem crianças iranianas comovem o mundo. Autoridades iranianas acusam Estados Unidos e Israel, que negam ter atacado a região. E desde o começo, as declarações do governo dos Estados Unidos estavam muito esquisitas. Um porta-voz do Departamento de Defesa dos Estados Unidos e das Forças Armadas de Israel disseram desconhecer que uma escola havia sido atingida. Tá de sacanagem. Presta atenção que isso aqui é importante. A escola fica perto do complexo militar Said al-Shuhara, uma importante base naval da Guarda Revolucionária Islâmica. Pois é, do lado de uma base naval da Guarda Republicana do Irã, bem no primeiro dia da semana escolar. E bora com a inacreditável porta-voz do Trump, que antes de se aproximar do pódio da Casa Branca, tão cristã que é, sempre reza, mas fala as maiores vilezas. Os Estados Unidos realizaram um ataque aéreo contra uma escola primária feminina, matando 175 pessoas? Não que saibamos, o Departamento da Guerra está investigando o assunto. Com certeza. O governo Trump vai investigar se o governo Trump matou 165 meninas. Com toda certeza. E eu gostaria de afirmar categoricamente que os Estados Unidos não têm como alvo civis. Ao contrário do regime iraniano, que tem como alvo civis, que mata crianças, que matou milhares de seus próprios cidadãos nas últimas semanas e usa a propaganda com bastante eficácia. E infelizmente, muitas pessoas aqui caíram nessa propaganda. Mas que filho da puta, olha aí, veja você. Vale sempre mencionar que era Departamento de Defesa, mas nessa segunda edição aí do Trump passou a ser Departamento de Guerra. O presidente tarado pelo Nobel da Paz mudou de defesa pra guerra. E bora com o inacreditável ministro da Guerra, Pete Hegseth. Primeiro tem a pergunta do jornalista e depois a resposta dele. Pode nos atualizar sobre o que o governo sabe, o que você sabe até o momento sobre o suposto ataque a uma escola feminina no sul do Irã no sábado? Tudo que sei, tudo que posso dizer é que estamos investigando. Com certeza. E esse cara aí, o Hegseth, já disse isso aqui no passado, hein? Só pra ilustrar a qualidade do material. Acho que eu não lavo as mãos há 10 anos. É sério, eu não lavo as mãos. Eu me inoculo. Germes não existem. Se eu não posso ver, não existe. Puta que pariu, Marquinho. Agora volta. Claro, nunca atacamos alvos civis, mas estamos analisando e investigando isso. Com certeza. Aí um outro jornalista faz outra pergunta. Mas com base nas informações que vocês têm, nas capacidades de reconhecimento, capacidade de coletar informações, afinal, já se passaram vários dias, então tem alguma clareza sobre de quem era a munição? Estamos investigando. Porra, vai tomar no cu, porra! E bora pro Air Force One, o avião do Trump. E pra enlouquecer, quem trabalha com áudio? Aí, ó, viu? O Trump adora dar entrevista com o motor do avião ligado. Senhor presidente, os Estados Unidos bombardearam uma escola primária feminina no sul do Irã no primeiro dia de guerra, matando 175 pessoas? Pelo que vi, foi o Irã. Seu filho da puta! Atrás do Trump, nesse momento, estava o Pete Hegseth, o ministro da... É verdade, senhor Hegseth, que foi o Irã? Certamente estamos investigando. Eu duvido! Entendeu? O Trump tá ali culpando os iranianos. Mas o secretário de defesa, quer dizer, do lado dele, desmente o presidente. Não foi bem assim. Porque não reafirma o que ele disse e diz que não tem conclusão nenhuma, que a investigação ainda está em andamento. Mas o Hegseth tentou consertar. O único lado que ataca civis é o Irã. Aí o Trump completa. Achamos que foi o Irã quem fez isso, porque eles são muito imprecisos, como você sabe, com as munições deles. Eles não têm precisão nenhuma, foi o Irã que fez isso. Pô, toda hora isso, cara. Bom, segundo o New York Times, o míssil que matou mais de 160 meninas iranianas veio dos Estados Unidos. Bora com o Malaki Brownie e o John Ismay no New York Times no dia 8. Um vídeo divulgado recentemente reforça as evidências de que um míssil americano provavelmente atingiu uma escola primária iraniana, onde 175 pessoas, muitas delas crianças, teriam sido mortas. O vídeo, publicado no domingo pela agência de notícias semi-oficial iraniana Mehr e verificado pelo New York Times, mostra um míssil de cruzeiro Tomahawk atingindo uma base naval próxima à escola na cidade de Minab, no dia 28 de fevereiro. Pois é, no vídeo dá pra ver claramente o míssil, pouco antes do impacto. E é possível identificar o tipo de míssil. E adivinha só? As Forças Armadas dos Estados Unidos são a única força envolvida no conflito que utiliza mísseis Tomahawk. We're just gonna kill people. Let's kill everybody.
E tem um detalhezinho. Presta atenção que é importante, pessoal. Os mísseis Tomahawks têm que ser disparados de submarinos ou de navios de guerra. Britânicos e australianos têm Tomahawks, mas não fazem parte desse conflito. Que beleza. Portanto, parece altamente improvável que tenha sido um Tomahawk de outra nacionalidade que não a dos Estados Unidos que atingiu aquela escola. Volta para o New York Times. Um conjunto de evidências reunidas pelo New York Times, incluindo imagens de satélite, publicações em redes sociais e outros vídeos verificados, indica que o prédio da escola primária foi severamente danificado por um ataque de precisão que ocorreu simultaneamente aos ataques à base naval. A base é administrada pela Guarda Revolucionária Islâmica. O Irã não tem Tomahawks, Israel também não tem. Nessa guerra aí, só os Estados Unidos usam. No mesmo dia do ataque, o governo divulgou vídeos de Tomahawks sendo disparados de navios de guerra. Oficialmente, o governo nega, mas nos bastidores... Investigadores militares dos Estados Unidos estão avaliando que é possível que as próprias forças americanas tenham sido responsáveis pelo ataque mais letal da guerra até esse momento. Foi aquele bombardeio que atingiu uma escola para meninas no Irã. Esse ataque deixou mais de 180 mortos, centenas de feridos e a maioria deles eram de crianças. Filhos da puta. A informação foi revelada por 2 funcionários do governo americano à agência de notícias Reuters, sob a condição de anonimato. E olha só que coisa. Até agora, nada foi divulgado e se a responsabilidade do ataque for confirmada, os Estados Unidos podem responder por crime de guerra. Crime de guerra. Imagina um mundo em que o Trump se junta ao Netanyahu e ganha um mandado de prisão expedido pelo Tribunal Penal Internacional. Trump voltou a ser questionado sobre o tema na segunda-feira. E daqui a pouco ele está culpando os britânicos e os australianos. Um jornalista faz uma pergunta para o Trump. O míssil Tomahawk provavelmente destruiu aquela escola de meninas iranianas. Os Estados Unidos vão assumir alguma responsabilidade? Eu ainda não vi. E posso dizer que o Tomahawk é uma das armas mais poderosas que existem. E que é vendido para outros países e usado por eles, como você sabe. Babaca do caralho. E pode ter sido Irã, que tem alguns Tomahawks também. É mentira dele. Eles queriam ter mais. Mas seja o Irã ou qualquer outro país, o fato é que um Tomahawk é muito genérico. É vendido para outros países também, mas está sendo investigado agora. Eu duvido. O Trump está investigando se o Trump cometeu crime de guerra, mesmo sem ter pedido para ir para a guerra sem consentimento do Congresso. E obviamente que eles não estão tentando ganhar os corações e mentes de ninguém, né? Porque como é que você faz isso enfileirando uma centena de cadáveres de meninas? Uma jornalista faz uma pergunta para o Trump. Presidente, o senhor prometeu ao povo iraniano que iria ajudá-lo, mas parece que o senhor está disposto a acabar com essa luta depois que os seus objetivos militares se completam. Não é uma traição ao povo iraniano? Se eu iria ajudá-los, eu gostaria, se eles conseguissem se comportar. Mas eles têm sido muito ameaçadores. Mas eles são um ótimo povo. Se fuder. Numa mensagem naquela rede social dele lá, o Trump ameaçou destruir o Irã de uma forma que eles jamais se recuperariam. Aí ele diz que morte, fogo e fúria iam cair sobre as cabeças deles. Mas que ele esperava que não acontecesse e rezava para que não acontecesse. Pau no seu cu. Aí de quebra, Israel atacou refinarias iranianas, explodindo a maior fonte de receita de um país numa crise econômica fodida. Procura aí fotos e vídeos. Olha o tamanho das bolas de fogo e imagina o inferno que virou a vida dos iranianos. Bora pro Alexander Smith no dia 9 na NBC News. Uma densa fumaça negra subia aos céus, fazendo o dia parecer noite. Uma chuva tóxica misturada com óleo caía do ar, enquanto uma avenida central era ladeada por uma parede de chamas. Obviamente, isso aí não vai ser muito bom para a saúde da galera também, né? E até a OMS, a Organização Mundial da Saúde, alertou para isso. Segundo eles, o ataque causou, abre aspas, a liberação maciça de hidrocarbonetos tóxicos, óxidos de enxofre e compostos de nitrogênio no ar, fecha aspas. Tudo um oferecimento de Israel ao povo iraniano. Essa era a cena em Teherã no domingo, após uma noite de ataques aéreos israelenses às instalações petrolíferas da cidade. A nuvem de fumaça cobriu a capital iraniana a tal ponto que o meio-dia parecia mais como 10 horas da noite, segundo moradores. Eles relataram que a fumaça os impedia de sair de casa e mal conseguiam respirar dentro dela. Abre aspas, estou sentado em casa com dor de cabeça e a boca com gosto amargo. Fecha aspas, disse a ermita de 42 anos à NBC News no domingo, de dentro da cidade. Abre aspas, foi terrível.
fecha aspas, disse Mina, de 70 anos, que relatou que, mesmo depois da chuva ter dispersado grande parte do pior, abre aspas, ainda se sente o cheiro da fumaça, fecha aspas. A chuva que se seguiu poderia ser, abre aspas, altamente ácida e perigosa, causando queimaduras químicas na pele e graves danos pulmonares, fecha aspas, afirmou a organização. Abre aspas, se a chuva entrar em contato com a pele, não esfregue, lave imediatamente com água corrente fria, fecha aspas. Junto com a precipitação, o próprio óleo expelido pelas explosões caiu sobre carros e pessoas. Em pelo menos uma rua, o óleo escorreu para a sarjeta do Boulevard Cursar, no bairro de Charan, de acordo com vídeos geolocalizados pela NBC News. E reza a lenda que esse ataque israelense surpreendeu os americanos, que teriam respondido com What the actual What the fuck is going on? Mas bora para um segundo ataque. Vocês viram essa manchete? Na verdade, eu fiquei chocado um pouco. É o afundamento de um navio de guerra iraniano por um submarino da Marinha dos Estados Unidos, que aconteceu ontem. E, infelizmente, volta com o Pete Hegseth. Um submarino americano afundou um navio de guerra iraniano que pensava estar seguro em águas internacionais. Em vez disso, foi afundado por um torpedo. Morte silenciosa. Quiet death. Quiet death. Quiet death. Quiet death. Quiet death. Quiet death. Puta que o pariu, cara! Tá, muito filha da puta já comandou o Pentágono. Porra, o Dick Cheney já comandou o Pentágono. Mas esse cara, ex-apresentador da Fox News, que não lava as mãos, se supera, hein? Não é pouca coisa, não. É a primeira vez que torpedeamos um navio inimigo desde a Segunda Guerra Mundial. É possível que você já tenha visto imagens granuladas nas redes sociais. Parece cena de filme do Tom Clancy. O míssil atinge a parte de trás do navio que levanta com a explosão. Quiet death. Quiet death. Quiet death. Quiet. Ah, vai se lascar, porra! E a princípio você pode pensar, bom, a gente está em guerra, é o que acontece na guerra. Mas tem uma história de fundo meio maluca aqui. Aquele navio não estava exatamente em combate. Aquele navio estava na costa do Sri Lanka, a milhares de quilômetros do teatro de guerra. E estava lá por um motivo muito específico. Presta atenção que isso aqui é importante. Estava lá a convite do governo indiano, um aliado dos Estados Unidos. A Índia tem relações diplomáticas com o Irã. Eles convidaram vários países para realizarem um exercício conjunto de jogos de guerra cerimoniais. ênfase aqui, cerimoniais. Caralho! O tema do evento era Unidos pelos Oceanos. Teve até desfile, como você pode ver. Olha o tamanho da merda. Esse áudio vem de um vídeo e, nas imagens, uma parada militar com desfile dos países envolvidos no exercício. De acordo com um comunicado de imprensa da Marinha, os Estados Unidos participaram do evento, pelo menos em parte. Então, definitivamente sabíamos o que estava acontecendo. Devíamos saber que, como condição para participar do evento, os navios que foram tinham que estar desarmados. De acordo com o ex-secretário de Relações Exteriores da Índia, o embaixador do Irã na Índia também afirma que o navio estava desarmado. Portanto, esse exercício terminou uma semana antes de os Estados Unidos iniciarem os ataques ao Irã. Ele estava voltando para casa ontem quando um dos nossos submarinos o afundou, matando pelo menos 87 marinheiros, com dezenas de outros desaparecidos. E tem algo tão emblemático na maneira como essa guerra está sendo conduzida. A intimidação de caras como Hegseth e Trump, que explodem um navio desarmado, participam de um exercício militar cerimonial e depois se gabam de como isso os faz parecerem fortes. Mas tenha sua calma, que tudo piora. Calma, que piora. Bora pro Arnaud Bertrand no Twitter no dia 5 de março. Provavelmente, a parte mais deplorável disso tudo é que o navio de guerra tinha muitos sobreviventes, 32 para ser preciso, e os Estados Unidos não fizeram nenhum esforço para resgatá-los. Apesar de ser exigido pelas leis da guerra naval. E, simplesmente, a coisa honrosa a se fazer. Bastou o pequeno Sri Lanka, com seus recursos muito modestos, especialmente se comparado ao orçamento de defesa americano de $1 trilhão, fazer o que era certo e lançar uma operação de resgate, bem sucedida. Pois é, destruíram um navio que não tinha armas, que estava vindo de um exercício cerimonial, convidado por um aliado, e nem foram salvar os sobreviventes. E esse pessoal do governo Trump se diz muito cristão. Até mesmo os nazistas, durante a Segunda Guerra Mundial, resgataram os sobreviventes dos navios afundados por seus submarinos. Isso era considerado uma questão de honra básica. Os nazistas fizeram isso até 42, quando um submarino nazista afundou um navio de tropas britânico. Na sequência, os nazistas subiram até a superfície e foram lá salvar 400 sobreviventes britânicos. E avisaram em inglês por rádio que estavam com os sobreviventes, mandando a devida localização. Não adiantou. Um B-24 dos Estados Unidos afundou o submarino nazista com os sobreviventes em cima do submarino. Porra, é pra ficar puto, né? Puta, tu presidente. Pior, os pilotos do B-24 ganharam medalhas. Esse episódio fez com
com que os nazistas desistissem de resgatar sobreviventes no mar. Que beleza! Mas a vileza dos Estados Unidos não se resume a isso só, não. Quem vai falar a seguinte é o John Mearsheimer, professor de ciência política da Universidade de Chicago. Como eu disse antes, acho que somos um país incrivelmente cruel. A quantidade de assassinatos e caos que criamos ao redor do mundo é simplesmente inacreditável. E morte e caos criado não necessariamente precisa ser tacando bomba. Outro dia eu estava lendo um estudo publicado pela Lancet, uma revista científica. Eles fizeram um estudo. E está publicado, você pode ver na internet. Foi publicado em novembro de 2025. O artigo analisou as sanções americanas entre 1971 e 2021. De 1971 a 2021, e perguntou quais foram as consequências dessas sanções. O resultado é que nós assassinamos 38 milhões de pessoas. 38 milhões de pessoas. A quantidade de destruição que causamos no Oriente Médio nos últimos anos é simplesmente impressionante. Levando isso tudo em consideração, eu acho muito difícil falar dos Estados Unidos como um país nobre. E adivinha qual vai ser a consequência dessa guerra mais recente? Acho que o que vai acontecer é que, mesmo que os Estados Unidos consigam matar ilegalmente líderes iranianos, a próxima geração de iranianos, os iranianos que não viram as atrocidades americanas no Irã antes de 1979, alguns iranianos que não entenderam por que seus pais e avós eram tão anti-americanos, esses iranianos vão assumir o poder. Quem está falando aí é o professor Fouad Izzadi, professor de estudos americanos da Universidade de Teherã. Agora eles entendem por que o governo americano é um governo imperialista e cruel, que ataca outros países e mata crianças. Então eles entendem que estão lutando contra a classe de Epstein, que estupra e explode meninas. Esse é o governo que estamos testemunhando. Eles vão lutar contra esse governo e vão garantir que a República Islâmica do Irã sobreviva por muitos anos depois que os Estados Unidos se destruírem. Tem uma charge que eu vi outro dia, que é o Netanyahu segurando um bastão com uma colmeia de abelhas acima dele, e o Trump do lado do Netanyahu. Aí o Netanyahu fala, para evitar as ferroadas, eu vou dar uma paulada na colmeia. E o Trump responde, smart. Don't ever use the word smart with me. É como diz o Benegão. O famoso laureado bebê vai voltar. Mix de insanidade. Tá foda da conta de narrar essa quadra miserável da história, hein? Muita coisa acaba ficando de fora, como, por exemplo, as aventuras de Gilmar no STF nas últimas semanas. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, anulou uma decisão da CPI do crime organizado e suspendeu a quebra de sigilo da empresa da família de Dias Toffoli, também ministro da Corte. Vamos fazer uma grande confusão, como se diz em alemão, eine große Confusão. A CPI tinha autorizado a quebra de sigilo e a convocação dos irmãos Toffoli para depoimento. A empresa da família Toffoli entrou com um pedido no STF para suspender a quebra dos sigilos, alegando que não tem nenhuma relação com o crime organizado e que não poderia ser afetada por uma decisão da CPI que investiga facções e milícias. Pois é, teria o resort dos Toffolis alguma relação com facções e milícias? Responda! Lembrando que essa empresa vendeu uma cota no resort Itaiaia ao fundo chamado REAG, né? Ih, rapaz. Participações, REAG Investimentos, que é ligado ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, que Daniel Vorcaro, né, que comandava. Tem hora que dá um câmbio aqui. O Banco Master. Pois é, a REAG, aquela empresa ligada ao PCC. Bastante complicado. Porque a REAG já foi alvo da Operação Carbono Oculto no ano passado. A ação mirou um esquema de fraudes bilionárias no setor de combustíveis. E aí, setor de combustíveis envolve o quê? Integrantes do PCC. Pois é, a REAG, aquela empresa ligada ao PCC, tem ligação com o crime organizado. Não parece tão absurdo assim, mas os advogados tinham um plano. Ah, e lembrando que a empresa dos irmãos Toffoli se chama Maridit. Os advogados da Maridit direcionaram esse recurso para o gabinete do ministro Gilmar Mendes, sob o argumento de que havia uma conexão com outro caso relatado por ele. Ah, agora eu entendi! E olha a conexão. Em 2021, Gilmar anulou decisão da CPI da Covid que quebrou os sigilos bancário, fiscal e telefônico de uma empresa que, segundo ele, não estava ligada ao objeto de investigação da comissão. Gilmar Mendes viu relação entre os dois episódios e decidiu usar o caso, arquivado há 3 anos, como referência para suspender a quebra dos sigilos da Maridit. O presidente da CPI do crime organizado
organizado, o senador Fabiano Contarato, do PT, afirmou em nota que a comissão encontrou nexo causal entre a investigação envolvendo o Banco Master e o plano de trabalho aprovado, que prevê de forma expressa a apuração do uso de instituições financeiras pelo crime organizado. E ainda teve isso aqui, ó. O ministro André Mendonça transferiu, mudou de obrigatório para facultativo o comparecimento, e caso os irmãos do ministro Toffoli queiram comparecer ao colegiado, eles também poderão ficar em silêncio, ou seja, não precisam responder obrigatoriamente às perguntas feitas pelos parlamentares. Aí no último episódio a gente falou do Lulinha, e a gente esqueceu de falar da pancadaria lá em Brasília, na CPI do INSS, porque uma porrada de quebra de sigilos foi aprovada em bloco, entre eles do Lulinha. Os que não aprovam, por gentileza, se levantem e se manifestem. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, tem suplente levantado aí. Tem suplente aí. Quem que é? Oi? Só os titulares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A pauta está aprovada. A base do governo reclamou que o presidente teria contado errado. E até contou, mas a base do governo ia perder a votação assim mesmo. Mas o que importa é que deu-se o tumulto e... Eu tomei 2 socos na cara na minha vida. O primeiro com 16 anos e hoje, quando eu fui proteger aqui o senhor de deputado do PT. Esse aí é o bolsonarista Luiz Lima, que era do PL e desde o ano passado faz parte do partido que esse podcast mais despreza. Novo é diferente, é top, é moderno. Eu vou dedicar a minha vida inteira, a minha existência agora onde é? O Partido Novo. Porra. Eu tô com um vídeo aqui, o deputado Rogério Correia me deu um socão na cara. Tá gravado. Pô, socão na cara é exagero, né? Houve um contato ali do antebraço do Rogério Correia com a face do bolsonarista Luiz Lima. E aí depois disso o Luiz Lima ficou absolutamente descontrolado. Vou ficar chorando aqui, eu não sou coitado. Sair na porrada é fácil. Será mesmo? Eu não acho não, hein? Palavras do Rogério Correia agora. Vossa Excelência viu, eu realmente atingi o deputado, não vou mentir aqui. É a verdade, não minto. E eu atingi, peço desculpas. Desculpe! E fiz no momento em que fui também empurrado, e Vossa Excelência viu, todos viram, que eu caí no chão e também fui agredido. Não vou ficar aqui choramingando, mas eu fui empurrado e caí no chão. Eu realmente atingi o deputado quando eu fui reagir. Se pegou no rosto do deputado, eu peço desculpas. Não era a minha intenção. É verdade que estava tendo um entrevero e um empurra-empurra. Então, eu queria só relatar isso. Pois não. Pedir desculpa ao deputado Lima por ter atingido, mas dizer que não foi por querer. E eu reagi quando estava sendo empurrado. E aí, no dia seguinte, o Lulinha disse que abriria suas contas. E aí fica a pergunta, né? Por que não fez isso antes? Por quê? E depois da confusão, o Dino suspendeu a quebra de sigilo do Lulinha pela CPI. Mas isso não implicaria que o sigilo não pode ser quebrado numa investigação, só não pode pela CPI. Mas ainda assim, por algumas horas, a CPI teve acesso antes da decisão do Dino. E aí várias coisas vazaram. Mas vamos falar de penduricalhos. Um dos assuntos do dia, que foi essa decisão de ontem do ministro do STF, Gilmar Mendes, de suspender benefícios extras a juízes e promotores. Olha só! Mais ou menos se assemelha, né, vai na linha daquilo que o Flávio Dino tinha anunciado. Pois é, o Gilmar se juntou ao Flávio Dino nessa. Quem diria? E no caso do penduricalho e do orçamento secreto, o Dino tá certíssimo. Tá certíssimo. O teto desde sempre foi ignorado. E é importante notar que, vez ou outra, sim, o salário de quem já recebe o teto pode ultrapassar o teto. De vez em quando. Uma verba indenizatória de viagem a trabalho e tal, e coisas assim. O problema não é, vez ou outra, ultrapassar o teto. O problema é desvirtuar o que é verba indenizatória e aí ter magistrado Brasil afora embolsando mais de 100 mil por mês. Putaria! Então a matéria agora chegou ao Supremo Tribunal Federal e de forma muito similar, os ministros Flávio Dino e Gilmar Ferreira Mendes fixaram um entendimento a priorístico no sentido de que, enquanto não houver essa lei nacional, não se pode fazer interpretação livre, laxa, frouxa, para se dizer o que se quiser dizer sobre caráter indenizatório, a ponto de fazer com que muitas vezes um agente público que está limitado a R$46 mil pelo teto constitucional chegue a receber 150, 200 mil reais ou até mais em termos mensais sob o pretexto de verba indenizatória. É nesse ponto histórico que nós estamos hoje nas posições assumidas pelos ministros Flávio Dino
Dino e Gilmar Mendes no Supremo Tribunal Federal. E tem mais, Gilmar. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, ordenou que o Ministério Público do Rio de Janeiro apresente em até 72 horas informações para comprovar o cumprimento das decisões da Corte que restringiram os pagamentos dos penduricalhos que turbinam aí os salários dos servidores. Tudo isso tem que ser feito com base no teto constitucional. Pois bem, o ministro determinou que o MP, o Ministério Público do Rio, apresente um detalhamento de tudo o que foi pago nos meses de janeiro e fevereiro deste ano, incluindo gratificações adicionais e eventuais valores retroativos. Gilmar Mendes lembrou que no mês passado o ministro chegou a proibir esses pagamentos retroativos. E o Gilmar, neste caso, tá com a razão. Que fase! Porra, Tucker Carlson, André Mendonça, Gilmar Mendes. Uai, que é isso? E é isso. Tchau pra vocês. Vem, pianinho. E hoje a gente fica por aqui. Fala aí, Roberto Jefferson. Cristiano pediu pra eu agradecer as fontes que cederam áudios pra esse episódio. Vocês moram no nosso coração. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no apoia.se/Medo e Delírio, no patreon.com/Medo e Delírio em Brasília, na Orelo ou no Pix Medo e Delírio em Brasília@gmail.com. Ao caralho, porra, não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara? Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medoedelirioembrasilha.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e produzido pelo Guilherme Gandolfi, @GuiFrodo nas redes sociais. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora! Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. Por que não existe um Dia Internacional do Homem? Por que não existe um mês do orgulho hétero? Por que não existe um Dia da Consciência Branca? Tipo, por que não existe um abrigo pra quem tem 5 imóveis? Por que não existe um bolsa auxílio pra bilionários? Tipo, por que não existe um hospital só pra pessoas que cuidam muito bem da saúde? Tipo, por que não existe um alarme pra quando a sua casa não tá pegando fogo? Por que não existe um disque denúncia pra elogiar maridos? Porque o meu marido é muito bacana. Por que não existe um cemitério pra quem ama viver a vida? Sério. Acabou? Não. Nós crescemos acima de 3% durante 4 anos, contra todas as previsões dos economistas. Cuidado com os economistas. Crescemos 2,3% num ano de política monetária brutal. Desemprego, menor índice da série histórica. O Brasil saiu do mapa da fome, melhorou 5 posições no IDH. O desmatamento caiu no Cerrado, caiu na Amazônia. Tem muita coisa boa acontecendo, mas isso não está chegando para o brasileiro comum. O brasileiro comum não tem. E ele está muito compreensivelmente bravo com o desgaste e a perda de credibilidade das instituições no Brasil. Acho que a questão da segurança, Fabiola, vai ter um protagonismo nessa eleição. Sim. Porque o brasileiro está se sentindo muito amedrontado e realmente isso pesa, né, no dia a dia das pessoas mais simples, que se sentem apreensivas em relação à sua vida cotidiana. O fato da economia não ser tão protagonista no ano eleitoral é sinal de que a economia não está tão ruim assim. Porque se tivesse com inflação de 2 dígitos, com um desemprego alto, a gente estaria colocando a economia na mais alta prioridade do debate público. Acabou? Não. Oi, Cristiano. Oi, Pedro. Oi, Guilherme. Eu sou Laura, editora da Tabla. Eu vim aqui para falar do livro lançado agora em março, Quando o Mundo Dorme, da Francesca Albanese, que é relatora especial das Nações Unidas sobre a situação dos direitos humanos para os territórios palestinos ocupados. É uma das vozes mais importantes da atualidade e, por isso, uma das mais perseguidas, inclusive sancionada pelo governo Trump. Um livro fundamental que narra a trajetória de uma mulher muito íntegra e corajosa. E a boa notícia é que para a equipe do Medo e para os seus ouvintes, nós estamos oferecendo um desconto de 20% no nosso site. Esse desconto vai ficar até 30 de abril. Basta, ao finalizar a compra, inserir o cupom O Mundo Dorme 20 para ganhar o desconto. Obrigada, Medo e Delírio. A Palestina será livre. Acabou? Não. Oi, pessoal. Meu nome é Bruna Camilo, eu sou doutora e pesquisadora em gênero e misoginia e apresentadora do podcast Gênero e Justiça. Bom, nos últimos dias, uma notícia chocou o país. Um dos envolvidos no estupro coletivo no Rio de Janeiro apareceu em imagens usando uma camisa associada a grupos de ódio. A frase era "Regret nothing", e em português, "Não me arrependo de nada", e estaria associado a grupos da chamada machosfera. Essas comunidades online que propagam o discurso de ódio contra as mulheres. E para muita gente, isso parece ser apenas um detalhe, mas não é. Hoje, grande parte da radicalização
radicalização de jovens acontecem dentro das redes sociais. Plataformas digitais que, através dos algoritmos, empurram cada vez mais conteúdos que geram engajamento. E, infelizmente, o ódio, ele engaja muito. O ódio, ele gera lucro. Assim, muitos meninos e adolescentes começam assistindo vídeos que parecem inofensivos. Aos poucos, esses conteúdos vão se tornando mais extremos. E o que começa como deboche, vira desprezo. O desprezo vira misoginia. E a misoginia, muitas vezes, se transforma em violência. E a violência deixa de ser um desvio e passa a ser celebrada ou justificada. Por isso, quando vemos um crime brutal como esse, a gente não pode olhar apenas para o indivíduo que cometeu. A gente precisa olhar também para o ambiente que o forma, que legitima e que fortalece esse tipo de comportamento. Combater a violência contra as mulheres hoje significa enfrentar a cultura de ódio que circula nas redes sociais. Significa discutir masculinidade, responsabilizar as plataformas, investir na educação de igualdade. Porque nenhum jovem, gente, nasce odiando mulheres. O ódio é aprendido. E aquilo que é aprendido também pode ser desaprendido. É isso. Muito obrigada. Até a próxima. Acabou? Não. Acabou sim. Acabou? Acabou. Acabou. Porra, acabou! Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz do seu períneo. A boca é um ânus da face. Varanda do pum. Lexotan não se toma na veia. Essa porra é maconha? Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo. Fazer as pessoas passarem fome. É isso. Cenoura, cenoura. Mais ou menos isso. Que porra é essa aqui? É maconha essa porra? Quem fuma 200 baseados? Muita gente. Muita, mas muita gente. Conversa de bêbado. Nem todo artista é maconheiro, mas todo maconheiro é um artista. Algum delírio. Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto. Não é proibido no Brasil transar. Antigamente as pessoas ainda coçavam a virilha, hoje nem isso coça mais. Pegue sua Toyota, empurre dentro do seu cu. Um Opalão, um Chevette, um Gol Bolinha. Vai deixar eles mijarem em cima de você. Lixo. Arrombado. Vai entrar o grosso. O grosso chegou! Ai, que dor no meu pau. Eu sou especialista em pau. É a piroca. Ela é bastante extensa. Veja a gramatura. Você não sabe como eu ficava feliz quando eu vi um trabalhador mostrar uma pica. Também entra. Cadê os machos? Eles têm um pênis. Pistolão bonito, né? Há controvérsias. Contém ovos. Não esqueça de lavar os testículos, a virilha e o ânus. 95% da população mundial faz errado a limpeza do ânus. Os galináceos têm pênis. Tem graça esse final? Não, né? Desculpa. Espera um pouco, querido. Espera só um minuto. Só um minutinho. Estamos esperando aí. Calma, relaxa. Pronto, tá bom. Pronto. Era isso. Acorda, vagabundo! Acorda! Obrigado, minha gente. Deus proteja a todos. Sejam felizes. Abraço. Deus proteja a todos.